existir, eu te adorarei. Adore o Senhor. Em meio às tribulações, nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga, igreja! Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada. Eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está, teu nome imutável é. O nome sobre todo nome, o nome em que todo joelho se dobra e que toda língua confessa no céu, na terra e debaixo da terra. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus, esse é o nosso Deus. Vamos adorar, aleluia! Diga! Como um trovão, cante, igreja! Que venha aos céus, nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és. Diga! Diga mais uma vez, diga, diga. Que venha aos céus, nós proclamamos: vitorioso és. Os reinos vêm e vão. Aleluia, Deus! Louvado seja o teu nome, recebe a nossa adoração. Aleluia! Que o Senhor tenha liberdade em nosso meio, amém? Antes de
você chegar aqui, o Senhor já estava nesse lugar, cuidando e entendendo que você estaria aqui nessa manhã, com o propósito principal de adorar o seu santo e poderoso nome. Então que você não se distraia e permita que o Senhor trabalhe no seu coração, na sua mente, na sua vida, na sua alma, na sua casa, na sua família, em tudo que tem relação com você. Esse é o seu momento de adoração. O Senhor quer fazer você caminhar em águas tranquilas e calmas, mas para isso você precisa andar com Ele. Ele te convida em todo tempo: ande do meu lado, meu filho, ande comigo, e eu te levarei a lugares onde você nunca imaginou. Esse é o nosso Deus. Vamos adorar. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu sem me ouvir, junto ao poço estava eu, quando um homem judeu
aleluia. A música continua. Com tempo de adoração. Quero beber. Eu entrei no tom errado, eu sei. No teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. diga tu és. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Glória a Salvador. Deus. Senhor, recebe a nossa adoração. Irmãos, eu não sei você, mas os louvores que eu mais amo é que continuam em todo tempo entronizando o nome do Senhor. Falar de Jesus é a melhor coisa que tem para mim e para você, seja no ambiente onde eu e você estivermos. Mas quando estamos assim, enquanto igreja, reunida, santos, separados pelo Senhor, parece que algo diferente, parece que algo mais poderoso acontece em nosso meio. Que a gente possa sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus nesse lugar, nesse ambiente, ministrando sobre a sua vida. Talvez você tenha chegado aqui com o coração apertado, entristecido por alguma circunstância. Mas, irmão, nenhuma circunstância ficará acima do poder do Senhor. Todas elas se dobrarão. E o Senhor quer andar com você, te livrar de todo o mal, fazer você melhor do que você tem sido. E isso começa com a sua oração, tempo de oração, tempo de adoração. Que os nossos louvores sejam orações que cheguem como um cheiro suave no altar do Senhor, amém? Ele quer receber a nossa adoração. Esse louvor, possivelmente você já ouviu em algum lugar, mas na igreja é a primeira vez. Então você cante, adore o nome do Senhor. Acompanhe a letra, cante se você souber e adore com toda a sua força, com todo o seu íntimo, mas adore. Estou preparando um caminho. O Senhor fala com você, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. Porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Declare a Ele, é Ele. Gastando a minha vida, perdendo tudo Com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho.
está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza, diga, de que Ele virá. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Veja o que você canta. Perdendo tudo por amor e com alegria. O Senhor é. Todos os meus dias. Vamos, igreja. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Ele, dono dos meus dias, e Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus Ele virá, Ele virá. E Ele virá. Cante. Ele virá. E o governo. Ele virá. Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua diga Ele. por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria que você permanecesse por alguns minutos ainda em pé, que nós vamos fazer 2 momentos de oração. Esse primeiro eu queria fazer pelas pessoas, tá certo? Pelas pessoas individualmente. E tanto de gratidão quanto de intercessão esse momento. Eu recebi uma mensagem há alguns dias, uma irmã por quem nós oramos, e ela disse assim para mim: pastor, eu estava com um problema, tive um diagnóstico, fiz uma cirurgia, fui ao médico e ele fez colheu o material para fazer uma biópsia. No dia do aniversário dela, ela me mandou essa mensagem, disse assim: eu recebi hoje uma mensagem que o problema não existe. Glória a Deus! Eu fiquei muito feliz, foi no dia do aniversário dela. E nós estávamos orando muito por ela. Uma outra irmã me mandou uma mensagem ontem. E ela disse assim: eu recebi um relatório diferente do médico. Precisou fazer um outro exame. Mas ela disse assim: eu estou aguardando a minha cura. E ela já tem a data marcada para voltar ao médico. Aleluia. E eu creio que a cura dela está vindo. Eu acredito nisso. E nesses dias, tem sido dias assim de muito trabalho. Depois nós vamos falar da igreja. Nós tivemos aí na sexta-feira falecimento do pai do Jonas. Dá uma chegadinha aqui, Jonas. O pai do Jonas era pastor,
pessoa envolvida no ministério. E o Jonas está aqui conosco. Esteve ontem à noite, um dia intenso, e eu disse para ele, encontramos de manhã, eu disse assim: olha, você está dispensado do programa da noite. Mas ele veio, né? E está aqui agora de manhã. E eu queria que nós orássemos por ele e orássemos por sua família grande, né? E uma família envolvida no ministério. Ainda teve um tio, né, aqui ontem à noite, que trabalha com louvor. Então esse é o papel da comunidade de fé, da família de Deus. Estudamos isso quinta-feira na célula. Nós somos parte de uma família espiritual, né? Cheia de imperfeições, de problemas, de críticas, de quê? De tudo, né? Mas eu sempre digo que a igreja se parece com a arca de Noé, né? Do lado de dentro, imagina aquela arca, hein? Um mau cheiro, né? Aquele monte de animais lá dentro. Mas do lado de fora as pessoas estavam morrendo afogadas. A vida estava dentro da arca. A vida está dentro da igreja. Acabamos de cantar aqui, né? É o rio que vem de Deus, que dá vida à comunidade espiritual. Eu não sei se você trouxe algum motivo para este culto. Eu queria que, se você trouxe, queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. E dissesse assim: olha, eu estou colocando, fica aqui comigo, viu, Jonas? Eu estou colocando diante de Deus esse motivo. Eu sei que Deus tem uma bênção para mim. E eu acredito nisso, porque Ele está curando as pessoas. Ele está fazendo milagres que eu não sei, que você não sabe. Mas estão acontecendo milagres os mais variados. E futuramente nós vamos ouvir muitos testemunhos. Eu estou pregando aqui sobre o sobrenatural de Deus. Você precisa enxergar. E quem sabe daqui a alguns dias nós teremos muitos testemunhos do sobrenatural de Deus na nossa vida, na nossa história. Eu pedi a Marisete que ela viesse aqui, ela disse assim: eu não gosto de ir lá por um motivo. Vem aqui, vamos orar, tá certo? Queria que você orasse por esse motivo. Nós estamos falando de famílias, estamos falando de oração, da nossa família, da família do Jonas. Vamos orar, pedir que Deus esteja abençoando essas pessoas aqui, os seus motivos, as suas famílias e a família de Deus que se reúne aqui nesse ambiente. Coloca a mão no seu coração. Momento de transpor sua mente no altar do Senhor, na cruz de Cristo, aquele que é o nosso motivo, aquele que é a nossa cura, a nossa salvação. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, rendidos aos teus pés. Estamos aqui para declarar que, acima de tudo, tu és a majestade, tu és a glória, tu és o grandioso Deus. E nós estamos aqui dizendo: glórias, glórias a ti, porque o teu poder tem nos alcançado diariamente. O teu amor, a tua proteção, a tua provisão tem sido presente em nossas vidas. E humildemente pedimos perdão por tantas vezes não reconhecer que sempre nós temos as tuas mãos. E pedimos, Senhor, misericórdia. Misericórdia porque somos humanos. Misericórdia porque somos falhos. Misericórdia porque adoecemos. Misericórdia porque choramos quando perdemos. Misericórdia, Senhor, é o que eu te peço por cada um aqui nesse momento. Que o teu Santo Espírito possa estar consolando os corações. Que o Senhor possa, Pai querido, trazer memórias à vida da família do Jonas. Tanto agradecer por tudo que foi possível viver com este Pai. E que nós sabemos que o que fica na nossa vida são os relacionamentos, o amor e aquilo que a gente constrói. Obrigada, Senhor Deus. E peço, Espírito Santo, que console esses corações. Que Jesus, que cura, possa visitar a minha vida,
possa visitar a vida de cada um aqui que nesse momento te pede cura. Cura, Senhor Deus, pela mente, cura das emoções, cura do corpo físico. Jesus, Tu és poderoso. O Senhor que fez tantas curas, que demonstrou o quanto o poder vem e emana de Ti. Cura as famílias, cura os relacionamentos. Traga, Senhor Deus, paz aos nossos corações. Tudo isso que eu te peço em nome de Jesus. Glória, glória a Deus. Amém, igreja. Você pode voltar ao seu lugar, que Deus esteja ouvindo a sua oração. Você pode se sentar. A Bíblia diz que Ele ouve as nossas orações, e nós temos aprendido que o mundo espiritual às vezes está se movendo, e uma guerra, uma batalha está sendo travada, e a nossa bênção às vezes retida, mas nós temos que orar. Orar e orar, porque a nossa resposta vem, né? A resposta sempre vem. Vamos falar um pouco aí da igreja. A igreja tem vivido assim um tempo de muito trabalho. Os ministérios estão trabalhando ativamente, intensamente. É muita coisa acontecendo. E nesse final de semana não foi diferente. Final de semana muito intenso. Tivemos o encontro de casais lá no Hotel Ibis, Nova América. Foi uma bênção, uma bênção. Trabalho feito assim com capricho e enfim, e estivemos ali e recebemos a bênção de Deus naquele tempo. Ontem tivemos aqui um simpósio dos surdos. Mais de 100 pessoas aqui ontem, gente de vários lugares do Brasil. Quando foram apresentados os participantes, aqui tinha gente de Brasília, de São Paulo, de Caxias, Maricá. Olha, foi uma bênção. Mas nós agora vamos viver uma semana também muito intensa, não é? Muito intensa. Antes de falar da semana, deixa eu falar de hoje, ordem cronológica, né? Hoje, 18 horas, tem o evento da Vai-Idade. É 5h30, aí ó, 5h30. Vai-Idade, que é um evento, um ministério que está voltado mais para a terceira idade, mas não significa dizer que você não possa vir, né? E eu vi na televisão outro dia um programa e uma especialista falando sobre como é importante esse tipo de evento para a terceira idade, que são relacionamentos, que são contatos, e às vezes você que deveria estar, não vem. Então venha hoje, tá certo? Para participar de um momento que é preparado também com muito capricho para essa fatia da igreja, para esse grupo, essa parcela tão importante, tão especial na vida da igreja, tá certo? 17h30, Vai-Idade. Sexta e sábado, no próximo final de semana, sexta e sábado, nós teremos aqui o Congresso de Adoração. Amém? Cadê? Foi fraquinho, né? Vamos fazer de novo. Congresso de Adoração. Aí sim. E aí eu espero que todos estejam aqui. Adoração não é específico desse ministério aqui. Adoração é a vida da igreja. Nós somos os adoradores. Então eu espero que todos nós estejamos aqui participando do Congresso de Adoração, com os convidados, com o conteúdo que o Congresso vai oferecer. No próximo sábado, presta atenção, nós teremos lá na nossa igreja em Caxias a consagração de uma pastora. Amém? A igreja, eu disse que nós estamos vivendo dias intensos. Eu estarei lá no sábado à noite, participando lá, até porque nós estamos promovendo a consagração da esposa do pastor Eduardo. Pessoa assim envolvida na igreja, no ministério. Vamos fazer esse momento lá no próximo sábado. Vai ser também um momento muito especial para a nossa igreja lá em Caxias. E aí vamos ter a preparação também de quê? Do acampamento, do retiro de adolescentes. E aí o pastor Ricardo pediu que nós orássemos pela equipe que vai estar lá. Não vamos chamar todos os adolescentes não, vou chamar só a equipe, tá certo?
para vir aqui à frente. Nós vamos orar consagrando esse evento, que seja um tempo assim, de crescimento, de bênçãos na vida dos adolescentes e na vida de suas famílias. As pessoas antigamente diziam, as crianças são o futuro da igreja. Não, a criança é hoje, o adolescente é hoje, o jovem é hoje, é ou não é? Então, a igreja de adolescentes é hoje. E eu espero que seja assim um tempo de muito crescimento. Não sei se eu pergunto a alguém aqui qual é a expectativa. Quem é a pessoa que não fala nunca aqui na igreja? A Vitória. Nunca, você já ouviu a voz da Vitória? Eu já ouvi a voz da Vitória, mas não da Vitória. Olha só, você tem 30 segundos. Esse tempo de aviso foi longo, não foi? Foi. Vitória, o que é que você espera desse acampamento? Bom dia, igreja. Eu, como jovem agora, estou indo para ajudar, e eu já fui em alguns acampamentos como a pessoa que estava lá para se divertir. Exatamente, o acampante. Bom, eu espero que eles possam viver um pouco do que era e o que foi que a gente viveu, de uma experiência de comunhão, uma experiência onde a gente possa se conectar com as pessoas diferentes que às vezes a gente não tem contato dentro da igreja, tanto assim, que a gente possa ouvir da palavra que for ministrada lá e que isso possa mudar muito a nossa vida, porque geralmente o acampamento sempre é impactante. Então, que isso possa acontecer de verdade, de acordo com a vontade do Senhor. Ela disse assim, eu já participei de muitos... Foi ontem, né? O último foi ontem, tá bom? Que bom que você está aqui, que Deus abençoe. Vamos orar. Quem é que vai orar aqui desse grupo aqui? Eu quero pedir, eu quero ouvir vozes diferentes, né? A gente sempre fica ouvindo pastor Ricardo, Fernanda, tá, né? Vamos orar. Eu queria que você fechasse os seus olhos e colocasse diante de Deus essas pessoas que vão estar coordenando a atividade, cuidando dos acampantes, para que tudo aconteça dentro de ordem, decência e crescimento espiritual. Amém? Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui e queremos pedir a Tua bênção sobre as atividades da Tua igreja, começando hoje com o evento da terceira idade, que abençoes o tempo do congresso de adoração, que tomes das Tuas mãos a nossa igreja lá em Caxias, a pastora que vai ser consagrada, e nós te pedimos pela equipe que vai liderar, coordenar o retiro dos adolescentes, que tudo isso resulte num grande testemunho no próximo domingo, bênçãos, crescimento e acima de tudo a glorificação do Teu nome. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Eu espero que tenhamos uma grande vitória. Tá? Meus irmãos, depois de tudo que você viu, ouviu, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, nós precisamos participar da bênção da contribuição. Dízimos e ofertas, é o que vamos viver agora. E eu tenho sentido que mesmo com todo essa dinâmica da igreja, é uma pena, né? A gente vivendo festa, trabalho, e tenhamos que dizer assim, olha, muitas pessoas continuam com a sua mão retida no que diz respeito a dízimos e ofertas. O que é que Deus precisa fazer para que você acorde? Então deixa Deus agir agora. Diz assim, olha, eu estou vendo isso, os meus filhos estão sendo abençoados, a minha família está abençoada, o meu ministério, a minha faixa etária, a minha igreja está abençoada. E eu preciso participar. Então, seja parte desse mover de Deus nesse momento. A máquina pode chegar até você, é só erguer a sua mão. Siga os caminhos aí da tecnologia aqui, lá na sua casa, você que está na internet, mas viva esse privilégio de fazer o reino de Deus crescer através da instrumentalidade da igreja carioca. Dízimos e ofertas é o que vamos viver agora.
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Eu sempre digo que esse momento da entrega dos dízimos e das ofertas não termina aqui, não se encerra aqui. Nós temos todo esse tempo de adoração e temos também o tempo depois que nós saímos desse ambiente. As pessoas que estão aí na internet, aquelas que vão assistir os vídeos da igreja, que sempre assistem depois, em outro momento, em outro dia, vocês podem fazer essa parte, essa contribuição, colocar o dízimo, oferta, participar da vida, do crescimento, das necessidades dos ministérios, tá certo? Então, continue, nós temos essa condição em termos de fé, didática e de adoração, tá bom?
Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42, nós vamos ler até o verso de número 6. Jó 42, de 1 a 6. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendo, coisas que são maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste: escute, porque eu vou falar. Farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, presta atenção. Mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu estou falando aqui na igreja, aos domingos, sobre como é que nós, os cristãos, as pessoas que servem a Deus, como é que nós vamos enxergar o sobrenatural. E já passamos por várias histórias, vários personagens bíblicos que tiveram a experiência de, num dado momento, terem os olhos abertos e puderam enxergar o que não enxergavam até então. E, de repente, você está vivendo a sua vida aí de uma maneira, assim, muito intensa, trabalhando muito, adorando muito, o que mais? Buscando crescimento espiritual, alguns também talvez nem estejam, e ainda você não conseguiu enxergar de uma maneira maior, mais ampla, aquilo que Deus está querendo lhe mostrar. Então, o meu ensino, o ensino bíblico nesses dias, tem sido nesta direção aí. Eu espero que você esteja dizendo assim: Senhor, eu quero enxergar o sobrenatural. Tá certo? E aí eu vou caminhar hoje por essa história de Jó, não por toda ela, mas só por esse trecho aqui, um momento em que Jó tem uma experiência extraordinária, que até então ele não tinha vivido isso, e você vai entender hoje talvez algo que você nunca tinha visto na história de Jó. Falando ontem lá no encontro de casais, eu disse que um poeta brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade disse que para você viver em sociedade, você precisa de 3 coisas. Primeiro, você precisa ter um instinto de formiga. O que é isso? A formiga, ela não tem, e a Bíblia fala da formiga, né? Ela não tem preguiça. Tanto é que quando o livro de Provérbios se refere à pessoa preguiçosa, manda ele ter com quem? Com a formiga. É engraçado isso, né? Não manda ele ter com o elefante, com o cavalo, com o quê? Com outro tipo, o cachorro, que trabalha muito, que tem toda uma utilidade doméstica, mas o livro diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Veja como é que a formiga vive. Ela se prepara e ela vive as estações do ano e não tem ninguém que lhes dê, que dê à formiga essa orientação. Aí Carlos Drummond diz isso: você precisa de um instinto de formiga. Você precisa de presas de leão, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. E já existe aí no meio da física, da biologia, uma ideia de que o mundo é o mundo dos mais fortes. Eu não sei se isso se aplica no mundo espiritual, mas é fato que, na prática, aquele que se mostra fraco vai ter uma possibilidade muito grande de ser derrotado. Aí o poeta diz isso: você precisa de presas de leão, né? E depois diz assim: você precisa de habilidades camaleônicas. O que é isso? Você precisa ter a capacidade de se adaptar. Você precisa ter a capacidade de
vivendo um momento bom ou um momento difícil, você entra na situação, entra na história e se adapta àquele contexto para sobreviver. Com isso em mente, e enquanto eu estava estudando sobre o texto de hoje, um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, ele disse o seguinte, que a natureza se incumbiu de colocar a humanidade toda debaixo do controle, é a palavra que ele usa, de dois poderes soberanos. O primeiro deles, diz o filósofo, é a dor. Você entende? Parece que a humanidade toda, depois do pecado de Adão, se submeteu à dor. E existem vários tipos de dores. Existem as dores emocionais, por exemplo, não é? Você está passando por uma hoje. Ninguém perde um parente, especialmente o pai, a mãe, e sai vibrando por aí, né? Eu disse isso lá no momento do sepultamento do pastor Marco. É como se nós estivéssemos alienados da realidade. Ninguém vive isso. Pensa numa criança que foi abusada, violentada, e ela não teve como falar isso para alguém, para um adulto que lhe desprotegeu, e aquilo ficou, aquela ferida enorme na sua vida. Aquela dor que ela carrega, para até um dia, se for possível, haver uma reparação. Mas o tempo todo ela carregou a dor. E você sabe que nós temos, dentro do ambiente de igreja, pessoas que foram feridas nas suas múltiplas histórias, e elas chegam no ambiente da família espiritual da mesma maneira como elas convivem lá na família de origem. Mágoa e ressentimentos. E às vezes nós temos problemas de relacionamentos seríssimos dentro do ambiente de igreja, porque as pessoas trazem muitas dores ao longo da vida. Uma outra realidade que o filósofo disse, a primeira é a dor, a segunda realidade é o prazer. Todo mundo quer prazer. Ninguém quer viver dor. E o prazer parece que vira uma espécie de filosofia de vida das pessoas. A ponto de alguns querem viver um estilo de vida que, se possível, não lhes traga problemas, só lhes dê prazer. Não sei se existe alguém no mundo que conseguiu isso. Olha, eu vivo uma vida só de prazer. Não sei. Eu sei que a minha vida tem os dois, dor e prazer, o tempo inteiro. As pessoas com quem eu convivo, vejo dor e prazer. Mas existe essa proposta de você evitar a todo custo sentir dor e só ter prazer, né? Nesse cenário aí, eu acho que existe aquele momento em que o mundo sai do controle, tanto dos que querem o prazer, quanto dos que não querem sentir dor. Como é que o mundo sai do controle? Pensa nas condições que você vive. Mas eu vou citar assim umas condições genéricas, né? Tipo, a enchente lá no Rio Grande do Sul. Não dependeu de ninguém. Foi uma questão da natureza, né? E pegou milhares de pessoas ali, ricos e pobres, e você viu as reportagens, casas de ricos foram levadas, né? Casas de pobres foram levadas, pessoas morreram, e é claro que as condições, depois que a tragédia passou, as condições são diferentes, porque o rico tem recursos, mas a dor está lá. Ele não ficou isento de sofrer. Ricos perderam seus parentes. Pobres perderam seus parentes.
Então, quando a gente olha a vida somente nessa perspectiva derrotista, não é? E esquecendo que as pessoas, em todas as culturas, vão passar por momentos em que o controle saiu de suas mãos, aí elas vão sofrer. Aquela tragédia de Brumadinho, não é isso? Fora de controle. Não depende da pessoa. Você vai dormir, acorda com uma doença. Você nem sabia que tinha. Eu me lembro que, ao longo do meu ministério, nós encontramos uma pessoa do ministério. Isso já tem um certo tempo. Eu estava na porta da igreja, ela passou por mim e disse assim: pastor, tem já uma semana mais ou menos que eu estou com um caroço aqui no ombro. Tamanho de um feijão. Aí eu passei a mão no ombro dela, estava um caroço. No domingo seguinte, ela não foi à igreja. Um mês depois, ela faleceu. Assim, pessoa saudável, alegre, me cumprimentava lá na porta da igreja, me abraçava, feliz ali. Veio uma doença, ela disse: eu não sinto nada. E não sentindo nada, apareceu uma doença fatal e veloz. Entenda bem, é nesse momento em que as coisas saem do nosso controle que você vai precisar entender alguns processos espirituais. E aí eu queria olhar a história de Jó. Jó era um homem justo, no capítulo 1 aparece isso, reto, temente a Deus. E diz o verso 1 que ele se desviava do mal. Qual é o homem que não gostaria de ter esse currículo, hein? A sua mãe olhar para outra pessoa, para o irmão, para o vizinho, ou o seu patrão dizer isso de você: olha, está vendo aquele cara ali? Ele é justo, reto, teme a Deus e se desvia do mal. O marido perfeito. E esqueceu de dizer um negócio lá no texto, né? Qual era? Que o cara ainda era rico. Muito rico. Parece fantasia de cinema, né? Já viu aqueles filmes de Hollywood que tem aquele empresário que é bonito, elegante, tal, e é milionário? Era Jó. Diz o texto que ele tinha as filhas mais bonitas do cenário. Piorou. Então, tudo que você pode pensar de bom estava sobre a vida de Jó. Mas um dia, diz o texto, que Jó foi adorar, e no meio dos adoradores, quem estava lá? O diabo. As pessoas conhecem muito pouco sobre o diabo. É fato. Você vai ouvir muito sobre o diabo. Mas pessoas que vivem falando do diabo o tempo inteiro desconhecem muito do que ele faz. E um dos papéis do diabo é estar justamente aonde os adoradores estão. E ele está para questionar diante de Deus a individualidade de cada um. E aí está lá Satanás no meio dos adoradores, e Deus diz assim: você está vendo meu servo Jó? Ele disse assim: estou. Ele é um cara fiel a mim. Aí o Satanás diz assim: olha, isso é bobagem. Toca na vida dele, tira os bens dele, e ele vai te amaldiçoar. Infelizmente isso é verdade. Pelo menos na vida de milhões de pessoas que estavam firmes na igreja, que estavam servindo no reino, que abençoavam missões, que davam ofertas, ajudavam pessoas, obra social. Num dado momento o problema chegou, o dinheiro acabou, o casamento estremeceu e eles saíram. E saíram amaldiçoando Deus. No tempo de problemas. Os problemas chegaram e aí eles disseram assim: não, eu fui fiel, Deus foi infiel comigo. Eu fui leal, Deus foi desleal. E saíram. Mas Jó não saiu. E aí essa história vai se desenrolar, a gente não tem tempo para isso aqui.
eu queria pensar com você assim: o que foi que Jó buscou a vida inteira? Eu fiz uma listinha, vê se é a mesma sua. Vê aí, Jó buscou saúde, né? Ele era saudável. Para ter o que tinha, para ganhar dinheiro como ganhava, para negociar como negociava, ele precisava ter muita saúde. Ele era um cara saudável, estava lá adorando, todo feliz. Jó tinha os seus filhos, a sua família, e uma família bonita. As famílias que têm tantos problemas, eu vejo as pessoas chorando por problemas familiares, Jó feliz lá. Jó tinha riqueza, buscou a vida inteira riqueza. E conseguiu. E você, de repente, está buscando, pelo menos, pagar as suas contas, e está difícil. Quanto mais ter riqueza, Jó conseguiu. Era um ricaço. Jó vivia com muitos amigos. Ter amigo quando você está bem na vida é muito fácil. A sua casa vai ficar cheia. Sabe? Aquela picanha de final de semana. E aí você diz assim: eu vou fazer, os amigos estão lá. Aquela bebedeira no final de semana, os amigos estão lá. Não é assim que funciona? A resenha depois do futebol, os amigos estão lá. Feriadão prolongado, os amigos estão lá. Aí você quebrou, o dinheiro acabou, os amigos somem. Aconteceu com Jó. Mas por último, sabe o que é que Jó buscou a vida inteira? Ele tinha muita vontade de viver. Essa é a listinha que eu fiz. Saúde, filhos, riqueza, amigos, vontade de viver. E o que foi que Jó perdeu? Saúde, ficou quebrado no chão. Perdeu os filhos, a riqueza, o que mais que ele perdeu? Perdeu os amigos e perdeu a vontade de viver. Sabia disso? A ponto de ele estar lá quebrado no chão, vestido de saco, coberto de cinzas, e a mulher dele dizia assim: amaldiçoa o teu Deus e morre, acabou para você, você viu que não dá mais. A Bíblia diz que Jó, nas muitas reclamações dele, sabe quantas vezes Jó reclamou com Deus? No livro aí, 34 vezes. Ele reclamou. Não sei se você já reclamou de Deus. Diz assim: Deus, eu dei dízimo na igreja a vida inteira. O que mais? Deixei de comprar roupa para mim, deixei de comprar um carro para mim, deixei de comprar uma bicicleta para os meus filhos, para dar oferta na igreja. E aí uma doença veio, e o Senhor não me curou. Não curou o meu filho. Não abriu a porta de emprego para mim quando eu fiquei desempregado. São as reclamações que aparecem no livro de Jó. 34 reclamações. Quando a gente prossegue, e aí eu vou entrar no texto, eu queria dar para você um esboço simples do livro. Do capítulo 1 até o 37, sabe o que acontece, meus amigos? Deus está em silêncio. Eu não sei se você já teve essa percepção. A pior experiência do crente é quando a gente ora e parece que Deus está em silêncio. Deus está em silêncio. Aí você está orando, orando, orando e nada. Parece que o teto aqui virou um teto de chumbo. A oração vai lá, bate no teto e cai. Parece. Mas você sabe que as nossas orações todas estão sendo ouvidas. O livro de Apocalipse mostra uma figura que eu amo aquela figura. Que é um anjo forte, não é um anjo fraco. Ele tem uma taça nas mãos. E a Bíblia diz que ele tem naquela taça o quê? As orações dos santos. Então toda oração que nós fazemos aqui cai lá dentro daquela taça. Aquela figura, né, que é usada para revelar que Deus está ouvindo as nossas orações. E mais, o livro de Apocalipse ainda diz que num dado momento o anjo enfiou a mão na taça e jogou na direção da terra. E o que foi que aconteceu?
fez um estrago na terra, destruindo forças do mal. O que quer dizer, se Deus vai interferir na história, leva isso com você, Ele vai interferir por causa das orações dos santos. Está ruim na sociedade, nós temos que orar. Tem uma casta sobre esse país, nós temos que orar. Tem demônio em cima de pessoas, nós temos que orar. Para quê? Para que esse anjo enfie a mão na taça e jogue na direção dos problemas. Para que haja resposta às nossas orações. Do capítulo 38 até o 42, Deus vai falar. E é o momento em que Deus vai responder a Jó. Tá? E quando Deus fala, hein, meus amigos? Quando Deus fala, nós vamos descobrir algumas coisas. A Bíblia diz que o profeta Abacuque estava orando e Deus em silêncio. Ele falou e Deus em silêncio. Até que um dia ele resolveu calar a boca. Né? Quando ele resolveu calar a boca, ele disse assim, olha, você quer saber? Eu vou ficar na minha torre de vigia e vou ficar ali de sentinela para ver o momento em que Ele vai falar comigo. Quando ele tomou essa postura, o Senhor disse assim, olha, eu estou fazendo no meio dos anos uma obra. Você é que não vê. E tem mais. Vai ser uma obra gigante, disse o Senhor. E eu quero te dar uma visão, disse o Senhor para Abacuque. E você vai escrever essa visão e colocar num lugar em que a pessoa que passar correndo possa passar e ler. E naquele tempo nem tinha outdoor. Nós temos hoje. Aí você passa nas rodovias, tem lá assim, olha, pague o seu pedágio. Né? Não tem nada, você vai ganhar um presente. Já viu que na rodovia só tem aviso de cobrança para você? Né? Tá com fome? Pare ali. Aí está lá o preço da comida. O que mais? Preço de combustível, está lá, na rodovia. Mas você passa correndo e dá para ler. Foi o que Deus disse para Abacuque. Alguém que passar correndo precisa ler a visão que eu vou te dar. Mas ele não via, porque ele falava muito. Ele não ouvia, porque ele falava muito. Quando ele ficou de boca calada, Deus falou. Foi o que Jó fez. E quando Deus fala, Jó vai descobrir algumas coisas. Primeira, presta atenção no que eu vou dizer para você aqui, ó. Verso 42, capítulo 42, verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes. Foi a primeira coisa que Jó descobriu. O Senhor pode tudo. Pastor, estou passando por um problema muito sério. Deus pode resolver. Eu estou vivendo uma crise, casamento, filho, doença, crise de relacionamento lá no trabalho, as coisas estão muito complicadas, eu não vejo luz no final do túnel. Deus pode tudo, disse aí Jó nesse momento. Os seus planos, diz aí o texto, não podem ser frustrados. Em algumas versões diz que os planos de Deus não podem ser mudados. Ou seja, eu gostaria de ter a condição de dizer assim, Senhor, eu estou orando para que o teu plano não aconteça. Uma cantora popular aí do Brasil mandou uma letra infeliz no período do carnaval, uma treta, e disse assim, o apocalipse não vai acontecer porque eu não vou deixar. Olha só, é o contrário, o apocalipse vai acontecer porque nós precisamos que ele aconteça, tá certo? O mundo está se preparando para o momento final. De repente, lá em 2025, vou pregar aqui um sermão sobre Apocalipse. Você vê o povo de Israel hoje, está sendo todo ele questionado pelo mundo inteiro para uma grande batalha. Os exércitos do mundo inteiro se posicionarão contra Israel. E vai ser o quê? Vai ser a guerra do Armagedon, que está sendo montada. Lá estarão o falso profeta, quem mais? O anticristo, os reis, os poderes,
os tronos, os exércitos do mundo inteiro. E a Bíblia diz que aí Deus vai se manifestar. E o Senhor vai destruir o anticristo, o falso profeta, Satanás, com o sopro da sua boca. Nós esperamos esse momento. E esse plano não vai ser mudado. E nem vai ser frustrado. Aí Jó descobriu isso. Eu sei que tudo podes. E os teus planos não podem ser mudados. Segunda coisa que Deus revelou a Jó, né? E ele disse assim, no verso de número 2, os planos de Deus não falham. Eles não somente não podem ser mudados, como também são infalíveis. Como é que os nossos planos mudam? Meus amigos, quando eu penso como é que eu mudo os meus planos, já viu que os nossos planos são mudados sempre das formas mais fúteis. A gente prepara um evento da igreja, sábado passado. Aí vem uma chuva. Mudou o plano. Né? Aí a gente fica assim, puxa, choveu. Tinha 70 pessoas aí fazendo a obra. Foi uma manhã linda. Muitos testemunhos, enfim. Veio uma irmã aqui, vou omitir o nome dela, porque ela não me autorizou a dizer né? Mas vou dizer somente isso. Aí ela veio aqui, disse assim, pastor, eu queria ir para a rua, estava chovendo. Aí ela disse assim, minha irmã, a senhora vai para a rua com essa chuva arada aí? Ela disse assim, me mandaram embora. Aí eu peguei um monte assim de prospectos e dei para ela. Ela pegou o guarda-chuva dela e foi. Eu saí daqui para ir ver se eu encontrava um grupo da igreja, estava ela panfletando lá na esquina. E aí? Sabe? Aí a gente diz assim, o plano mudou. Né? Íamos ter um retiro de jovens, de adolescentes, de casais e tal, mas tivemos um problema. Morreu alguém, o plano mudou. O que mais? Nós íamos viajar com família, mas o meu emprego lá teve um plantão, o plano mudou. Nós mudamos assim. Aí Jó vem e diz assim, os planos de Deus não mudam e não falham. Eu sei que tudo podes e que os teus planos não podem ser mudados, frustrados. Eles não podem falhar. Não há problemas, não há impossíveis, não há outro Deus que pode fazer o plano de Deus mudar. Pergunta para você, o que está na sua vida hoje que você precisa dizer assim, isso aqui só Deus pode fazer? Pensa aí. Foi a segunda coisa que Jó descobriu. Terceira, quero fazer isso assim de forma bem rápida, né? Capítulo 42, versos 3 e 4. Tu perguntaste, quem é este que sem conhecimento encobre os meus planos? Na verdade, falei do que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais para mim. Sabe? O que Jó descobriu é que o plano de Deus está acima de todas as coisas. Todas. Existe um livro aí muito famoso, chamado Noite, de um judeu que esteve lá no campo de concentração de Auschwitz, que foi um inferno, né? E ele esteve lá, e diz ele que uma manhã, escuta essa, uma manhã, foi enforcada uma família inteira. E todo mundo ali para assistir aquela cena de horror. O homem, a mulher, morreram logo pelo peso do corpo. Mas uma criança ficou ali se debatendo por um grande tempo, e aquela cena horrível. E diz ele que atrás dele, ele ouviu alguém dizer assim, olha, onde Deus está nesse momento? E aí? É o que nós perguntamos, não é?
uma tragédia que acontece aí na vida de uma família, bala perdida, sei lá, problemas os mais graves. E as pessoas perguntam assim, onde Deus estava nesse momento? Sabe onde Deus estava? Estava ali, dentro daquele maldito campo de concentração. E ali muita gente se converteu, sabia disso? Muitas pessoas foram salvas ali. Deus está no seu sofrimento. Deus está no sofrimento dos seus amigos, está no meu, no sofrimento da igreja. Deus está em todos os lugares. Aí Jó disse assim, onde é que Deus está? E o Senhor disse assim, você fala do que você não entende, do que você não sabe. É Elias dentro da caverna. Eu já disse isso aqui. Eu achava que Elias estava escondido dentro da caverna, e eu lia o texto assim. Parece que Deus chegou lá e disse assim, Elias, o que você está fazendo aí? Era assim que eu pensava. Aí sabe como é que eu passei a entender o texto de Elias na caverna? Elias chegou, deitou deprimido lá na caverna. Aí Deus vai no ouvido dele e diz assim, o que você está fazendo aqui? Deus já estava lá, dentro da caverna. Deus já está dentro do hospital. Deus já está dentro daquele quarto da enfermidade. Deus já está dentro do presídio onde o evangelho está sendo pregado e pessoas estão sendo alcançadas. Deus está no campo de refugiados. Deus está no orfanato. Deus está na rua, no boteco. Deus está em todos os lugares aonde o seu nome pode chegar e mudar uma vida. Mudar uma situação. Foi a terceira coisa que Jó descobriu, né? Deus e os seus planos estão acima de tudo. São altos demais para a gente. Mas eu quero terminar com o tema que eu tenho pregado aqui. Que eu caminhei até agora para chegar nele, né? Que você precisa ver o sobrenatural. Quando Jó ouviu a voz de Deus, foi o que aconteceu? A Bíblia diz que os olhos dele foram abertos. E aí, ele disse a frase que está no verso de número 5. Está com o seu texto aí? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Tem muita gente que conhece a Deus só de ouvir, mas mesmo assim já está valendo, né? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então imagina, Jó ia lá adorar, sacrificar, cantava, levantava as mãos lá no templo, o que mais? Oferecia o sacrifício, dava ofertas. Um homem fiel, justo e temente a Deus. Mas ele conhecia, ele sabia, ele ouvia sobre Deus. Quando ele entrou no sofrimento profundo, e Deus veio ao seu encontro, aí os olhos dele foram abertos. E agora ele enxerga quem Deus é. O que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz que quando nós procuramos ao Senhor com integridade de coração, Deus se revela a gente. E nos conta segredos, diz o profeta. Então tem muita gente querendo falar de Deus, sem intimidade. Querendo afirmar aquilo que não sabe sobre Deus. Mas quando você tem uma experiência pessoal, aí Deus se revela a você. Quem sabe seja hoje o dia propício para que essa experiência aconteça. Mas como foi a experiência de Jó? Foi no sofrimento. Ao invés de nós amaldiçoarmos a Deus pelo sofrimento, o sofrimento vai nos fazer enxergar que Deus está conosco. Eu te tinha ouvido, te conhecia de ouvir, mas eu ainda não tinha te visto, eu não via o sobrenatural. Mas agora, os meus olhos te veem. O que é que você precisa hoje para dizer assim, pastor, eu entendi tudo. E agora eu posso dizer que os meus olhos têm visto o Senhor. Sabe como é que você vai ter a certeza de que você está vendo a mão de Deus? É quando você contempla os milagres.
Aqueles milagres que você vai considerar milagres simples, sabe? Quando você recebe uma bênção assim que você não esperava. Mas parece simples, né? Uma coisa simplória. Uma porta que se abriu, que você nem precisou tocar nela. Você chegou lá, a porta, tchum, abriu. Você disse, puxa, era isso que eu esperava. Ou então, quando vem aquele milagre que você orou, buscou, o doente que se levantou, aquela recompensa que você recebeu, a casa que você comprou, o filho que voltou. Isso não tem preço. O filho que voltou. Ele estava lá no mundão, fazendo e acontecendo, longe, rebelde. Aí um dia, um belo dia, ele vem e diz assim, olha, eu voltei. Deus me tocou. Isso não tem preço. E esse é um dos maiores milagres que nós podemos esperar. Aí você vai ver a presença de Deus ali, né, real, no cenário em que você estiver. Leve essa frase com você. Eu ouvia falar, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém. Fique de pé. Vamos adorar o Senhor. Dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, tu és a paz para os cansados. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Para os perdidos, tu és a paz para os cansados, tu és. Declara o Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus.
declare mais uma vez esse ato profético sobre esse lugar. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, ontem nós tivemos aqui, eu disse, o simpósio de surdos. E eu saí lá do encontro de casais e vim aqui que eu tinha que pregar, participar aqui com eles. Quando chego aqui, encontrei uma missionária cega e surda. Ela veio dos Estados Unidos. Esteve falando aqui e fez uma mensagem ontem fora do normal. E ela diz assim: você precisa ver. Como? Ela vê o sobrenatural. Eu fiquei com vergonha de perguntar como é que ela viaja. Tem gente que fala inglês e não sabe viajar. Como é que uma pessoa cega e surda viaja dos Estados Unidos para o Rio de Janeiro? É um negócio de Deus. Eu ia falar de doido, mas é de Deus. E ela fez um apelo e disse assim: o que é que você está fazendo? Na vida dela se enquadra no sobrenatural que nós precisamos enxergar. Agora, grandes coisas vão acontecer se você puder ver o sobrenatural. Eu disse domingo passado que Deus nos dá aquilo que nós vemos. O que você vê na sua vida? E ela disse que espera que muitos missionários apareçam para evangelizar surdos ao redor do mundo. E ela é uma. Viaja para vários lugares. Tá certo? Leva isso com você. Eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vamos orar? Senhor, derrama a tua paz sobre nós. Enche o nosso coração de fé. Tira de nós todo o medo, o espírito de covardia que tem se apoderado das pessoas. Que ele seja expulso das nossas casas, da nossa vida, da nossa individualidade, das nossas famílias. O egoísmo, a avareza, a mão fechada, que às vezes impede que nós entreguemos o que é teu na igreja. Que as pessoas sejam tocadas, as que estão aqui, as que estão assistindo na internet, as que ainda verão esse culto na internet, que elas sejam tocadas e que elas entendam que elas precisam ver o sobrenatural. Abra os nossos olhos, das pessoas que estão afastadas da igreja, daquelas que estão cegas pelo mundo, achando que estão vivendo uma vida tranquila. Que o teu Espírito possa dizer que só o Senhor é Deus e que os nossos olhos precisam te ver. Desperta-nos, dá-nos um dia de paz, de segurança, e transforma cada um dos teus filhos num instrumento da tua paz. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém.
teus filhos e os filhos dos teus filhos. Minha presença se derrame por detrás. toda sorte, meu lado e em ti. É contigo, é por ti, 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 é contigo. Declare! Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença Te acompanhe por detrás do teu lado e em ti. é contigo, é por ti. E de dia e de noite, tua entrada e saída. Choro é contigo, é por ti. Declare! É contigo, É por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é contigo. Louvado seja o teu nome.